Estamos hoje com mais um episódio do Pode Sim, com um convidado mega especial que vai trazer todo o seu know-how, experiência e principalmente vivência real do trabalho, empreendedorismo, gestão, investimento, e vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos saber como empresário quanto de fato vale a nossa empresa. Porque nem tudo são flores, mas também o quanto está valendo uma empresa hoje no mercado para que nós possamos ter consciência. Então estamos hoje com mais um Pode Sim te ajudar. Vamos começar mais um Pode Sim hoje com um convidado mega especial que eu quero apresentar para vocês, esse querido Rodolfo. Se apresente aos nossos convidados. Bom, obrigado pelo convite, Jennifer. Rapidamente, né? Hoje estou empreendendo na área pet, então tenho uma creche, um hotel, uma estética para cães. Continuo atuando com algumas consultorias na área industrial, na área de alimentos, que foi onde eu fiz aí a minha carreira executiva. E no meu passado, né, recente, já fui aí CEO de grandes companhias, né, da Jasmine Alimentos. Fiz o maior M&A, né, da alimentação saudável, que até hoje foi a venda da Jasmine para M. Dias Branco, onde eu também permaneci como diretor executivo. Depois assumi um desafio com a Flor Mel, que é uma empresa de São Paulo, também na área de alimentação saudável. E aí decidi ir para a minha própria aventura, né? Mas mantendo ainda, né, alguns projetos paralelos. Então, nesse momento, eu toco também como head de marca da Leve Aça, que é uma marca do grupo Ultrapão, lá de Minas Gerais. E sempre fazendo uma coisinha ou outra aí, viajando, fazendo palestras, né, fazendo eventos. Então, sempre tô trabalhando, né, nunca parar. E olha só, né, eu fiquei muito animada com esse bate-papo e trazer aqui para vocês, porque foi o que eu comentei anteriormente quando nós conversamos. Imagine o know-how, a experiência prática, porque uma situação é quando você tem muita teoria, muito curso, ou vivência ali de 5, 10 anos no mercado. Mas quando você tem uma trajetória tão extensa e uma experiência, é o que eu falei para ti lá no teu negócio. Falei, só estando ao lado do Rodolfo, aprendendo tudo que está na cabeça dele, que nós vamos extrair um pouquinho hoje, já é realmente algo muito valioso. E nós queríamos colocar aqui em pauta algo que nós vivenciamos diariamente aqui, com os clientes falam, Jennifer, eu quero vender a empresa, eu quero saber quanto vale. Como você tem todo esse know-how de um dos maiores M&As que já tivemos, né, de compra e venda de empresas, eu queria que você trouxesse para nós hoje, a primeira pergunta é, como eu, empresário, independente do porte, posso ser um pequeno, uma grande empresa, posso mensurar o meu valor de empresa perante ao mercado, porque nós sabemos que não interessa se hoje tem uma simbologia, eu faturo tantos milhões por mês. Então, uma empresa vale isso vezes 24 meses? Não necessariamente. Então, como um empresário ele pode ter noção do valor da sua empresa, tendo ou não tendo ativos, tendo ou não tendo bens ali, tendo ou não um faturamento expressivo, mas que eu possa ter realmente um conhecimento de eu acredito que pelo teu know-how a minha empresa deve valer tudo ou não valer nada, né? Às vezes estimamos alto demais. Eu acho que tem vários fatores aqui que determinam o valor de uma empresa, né? O primeiro deles, eu acho que é uma clareza do mercado que ela está. Porque você sempre tem que se colocar na posição de quem está comprando a empresa. O que eu estou comprando? Né? Olhando para fora. Então, eu estou comprando uma oportunidade de crescimento, né? De repente, dentro de um mercado que a empresa que está comprando já atua. Sinergias. Ou, de repente, você tem uma empresa que está numa dificuldade financeira e você está vendendo, e quem está comprando muito mais um ativo mesmo do que especificamente um negócio. Então, eu acho que a primeira coisa é contextualizar, ok, a minha empresa é isso aqui, esse é o negócio da minha empresa. E daqui 5 anos, essa empresa pode ser o quê? Então, você conta uma trajetória, né? Você conta ou o passado ou o futuro. Porque no final do dia é uma venda, né? É uma venda de uma empresa, é um negócio como um todo, mas para você valorar ela, são vários aspectos. O faturamento é um deles, mas não é só esse. Não é só isso que conta. Porque às vezes você tem uma empresa com alto faturamento, mas uma margem muito pequena. Ou um caixa muito apertado. Então isso pode diminuir significativamente o valor da empresa. Por outro lado, você pode ter uma empresa nesse mesmo cenário, mas que um possível comprador consiga muita sinergia na compra e automaticamente essas margens já melhorem entrando no novo negócio.
Então eu acho que saber para quem vender tua empresa também tem muito valor, né? Esse foi um dos aprendizados que nós tivemos com a Jasmine, por exemplo. Não adiantava vender a Jasmine para um fundo financeiro, nós precisávamos vender a Jasmine para um grupo econômico que atuasse no mercado de alimentos. Tivesse sinergia com o próprio negócio Exato, deles. por quê? Porque aí eles iam conseguir pegar as áreas de custo da empresa, custo fixo, vamos falar assim, você pega a área de RH, TI, financeiro, e absorver dentro da própria estrutura, já trazendo margem dentro do negócio. Direta, Exatamente. Agora, se eu vendesse para um fundo, isso não ia acontecer. Eu teria que manter todo o peso da estrutura, e esse fundo, basicamente, você reinvestir muito em vendas para trazer um volume maior de faturamento, para daí você conseguir ter uma margem melhor. É muito mais difícil, ou muito mais trabalhoso, né? Sim. Então, eu acho que tudo também depende para quem você vende. Né? Então, o primeiro fato é de uma negociação ou até um desejo de vender quais são as opções que eu tenho de sinergia para um possível comprador, ou quem é esse avatar de comprador, porque é uma venda, é uma prospecção. Claro. Entender, você colocou um ponto bem delicado. Toda empresa quer margem. Como conseguir entender qual é a margem saudável? Como que a gente consegue saber isso? No mercado, vamos contar de comércio, por exemplo. Aí você tem que analisar até as concorrentes, né? Você tem que entender como que está o mercado. Eu acho que a margem, ela assim, é difícil você fazer aquela triangulação perfeita, né? Muito volume, alta margem, você dificilmente consegue fazer isso. Então, normalmente, quando você trabalha no mercado de alto volume, você vai ter uma margem normalmente mais apertada. E o contrário também é verdadeiro. Quando você trabalha no mercado de volume mais baixo, ou, vamos dizer assim, nicho... Que é a velha crença de quanto maior, menor a margem. Exato. E, naturalmente, você trabalhando no mercado de nicho, você vai ter uma margem melhor, mais um giro menor. Porque você é menor... Exato. Então, assim, o que você tem que tomar cuidado e garantir é que você não vai ter esse risco de você ser um produto nichado, de baixo giro, e que comece a ter uma margem muito apertada. Aí o teu caixa não aguenta. E aí até pensando nessa estrutura, né? Então, porque é o vilão das empresas, o caixa. Então, dentro de todo o teu know-how, o que vale a pena? Hoje você tem um negócio, né? Vivendo ali bônus e ônus diariamente, né? Eu acho que todo negócio ele vai trazer problemas, vai trazer também o bônus ali da experiência. Mas o que vale mais, então? Faturar mais, crescer mais com margem menor, ou seja, no final das contas os sócios vão ganhar menos, porque a margem é menor, ou não. Ou ser, por exemplo, chutando do 880 um MEI a vida inteira, porque a tua margem é muito maior. Financeiramente, assim, na sua visão, Jennifer, minha visão pessoal. Assim, é aquela história de você ser um peixe grande em lagoa pequena, um peixe pequeno em lagoa grande, né? Sim. Eu acho que depende do mercado que você está inserido, né? Quando você está falando em indústria, a indústria naturalmente ela vai te pedir mais volume, porque você tem um custo fixo maior, então dificilmente você consegue... É obrigado a crescer. Você é obrigado a crescer, você não consegue recuar em termos de faturamento, porque chega um ponto que você não paga mais sua estrutura. Em serviço não, em serviço é mais fácil você, por exemplo, reduzir sua estrutura, porque o teu principal ativo são pessoas. Teoricamente você reduz sua folha, em tese o teu custo diminui consideravelmente. Então, quando você está falando em serviço... É um outro nicho. É outro nicho. Eu vejo que o serviço você não precisa se importar tanto com o faturamento, mas principalmente com a margem, porque é mais fácil você modelar a tua margem se você precisar. Contratar o tempo todo. Exato. Agora, quando você está falando em indústria, aí você tem que olhar muito bem o faturamento, porque o faturamento ele tem uma margem mínima, vamos dizer, um nível mínimo de faturamento para pagar a conta. Nós temos algumas experiências aqui, nós sempre falamos assim, comércio, 20% para baixo de margem, pós-impostos, né? Isso antes da reforma tributária. Indústria, basicamente, ele fica um pouquinho mais apertado, 14%, você não vê uma margem de 30% para a indústria. Nesses dois segmentos, onde geralmente a volumetria do faturamento é bem mais expressiva, principalmente quem trabalha com e-commerce e tal, a gente trabalha muito aqui com e-commerce e vê que a margem é bem apertada. Dentro desses dois mercados que você tem um grande know-how, o que você vê na prática, Jennifer? De todos os projetos que eu já trabalhei, a média fica 20%? Não, está totalmente distorcida. Não, o que acontece? Falando um pouco de indústria, o grande problema é você olhar a indústria e medir faturamento em valor.
né? Você tem que olhar a indústria e entender que o faturamento ele se vende em volume. Porque quando você tem um volume mínimo de pedido, um volume mínimo de produção, você garante a tua margem. Certo? Porque Que é o desafio comercial de manter o mínimo ali. Exato. Então, por exemplo, na Jasmine, um dos trabalhos que nós fizemos foi trabalhar mix ideal por canal. Porque o que acontecia? Nós tínhamos 150 produtos em linha, né? Então eu tinha produtos unitários sendo vendidos no mercado a R$40, que era uma calda de agave, que é um produto nicho A, né? Um público mais alto, em termos financeiros, né? Enquanto que eu tinha cookies integral vendendo a R$6, R$7. Então ali você já pegava um aonde gastar energia. Aí o ponto é, o que acontecia? O vendedor chegava em qualquer mercado e vendia tudo. Certo? Então eu chegava em determinados mercados de bairro, eu ficava perdendo o meu estoque com um produto muito caro, que não tinha giro. Em compensação, aquele produto que tinha um potencial muito maior, às vezes ficava com volume limitado. Quando a gente começou a trabalhar o mix ideal, ok, eu vou vender tudo para todo mundo? Não, eu vou vender o produto certo, no canal certo. Eu começo a ter também uma previsibilidade de produção. Ok, eu sei que eu preciso produzir mais ou menos isso. Eu paro de ter ruptura, eu paro de ter um overstock também. Então você arruma toda a tua cadeia. Então isso faz com que tua margem naturalmente saia. Isso foi um exemplo real, nossa margem bruta na época saiu ali de 28% para 40%. Olha que legal. Mas arrumando a estratégia comercial. A estratégia comercial, uma estratégia de distribuição bem acomodada. Então, você também, poxa, será que eu vou atender com canal direto, né, meus vendedores diretos, toda a região? Não, eu posso trabalhar com distribuidores, como nós fizemos. Então, você pegava regiões, por exemplo, em que você tinha mais dificuldade de penetração com o canal próprio, através de distribuidores. Você achata um pouco a tua margem, mas você garante um volume melhor. Então, é como eu falei, essa triangulação margem, volume e venda e faturamento, né, é sempre desafiadora, mas é um quebra-cabeça que se você acertar dentro do teu negócio, dificilmente você perde, porque aí você vai ter uma sequência de crescimento. E você consegue ter a previsibilidade que é... A previsibilidade e não ficar preso a um canal só. Né? Então, esse é o grande risco de algumas empresas. Eu tenho um cliente que representa 40% do meu faturamento, que representa... E aí o cara achatou um pouquinho para ele lá, começou a pesar um pouquinho para ele, ele quer te apertar, você fica extremamente vendido numa situação como essa, né? Então, nós tínhamos uma dependência, por exemplo, muito grande das grandes contas no começo do trabalho. Né? Depois a gente podia, quando a gente já estava bem distribuído, olhar para grandes contas, não, esse contrato não é viável, eu deixo de vender, ou eu seguro a venda, eu vendo menos. O não também é estratégico. Exato, com certeza. E dentro das grandes empresas, né, qual é a tua visão, que você passou muitos anos, né, vivenciou acho que várias fases de uma grande empresa, então toda empresa ela passa por fase de crescimento, fase de crise. Dentro dessas fases, como você vê a ilusão do crescimento, mas sem estrutura? Isso é uma grande armadilha que muitas empresas cometem, né? Você precisa ter uma estrutura que o crescimento de venda, o crescimento do negócio, ele não pode ser desacompanhado de um crescimento produção, diria assim, do know-how da empresa, né? E das áreas de apoio da empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa que cresce muito em vendas, mas você não tem uma estratégia de precificação, tributária, TI, sistema bem elaborada para trás disso, esse crescimento ele acaba sendo desordenado e de repente você começa a perder dinheiro. E isso até, vamos pontuar, porque você se vê muito até em conteúdos de educação falando o seguinte, venda primeiro, principalmente e-commerce acontece muito isso, né? Venda primeiro em escala, e depois eu vejo como eu entrego o produto. Isso olha que há anos que eu escuto isso, né? Então, basicamente, eu acredito também que aí depende muito do modelo de negócio, né? Se você é confortável ali naquele caos ou não. Mas, então, basicamente é uma ruptura, né? Porque se você não consegue escalar a tua produção, às vezes, vendi 1 milhão, mas eu consigo produzir 500 mil em produto, obviamente vai travar toda uma produção, também vai estar perdendo dinheiro e... Teoricamente, porque lhe falta um planejamento de negócio. Exato, o que acontece? Uma das experiências que eu tive,
a gente tinha, quando eu cheguei, as vendas elas não eram determinadas por canal. Então você olhava a venda global, e quando a gente separou por canais, o canal online ele tinha uma venda muito expressiva mesmo. Quase incontrolável. Porque como é que vai conectar isso com a produção? Exato, só que quando a gente dissecou aquele resultado, nós vimos que perdia 25% no final, assim, na última linha, o e-commerce. E aí a questão era, bom, é sustentável isso aqui? Então nós reduzimos. E aí esse é o X da questão, no e-commerce, como que você chegou ao resultado que no e-commerce eu estou perdendo 25%? Porque isso é importante. Exato, mas o que acontece? Não tinha uma controladoria estratégica. Então, uma coisa é você ter um contas a pagar na empresa. Que não tem nada a ver com controladoria. Né? Que é aquela coisa da tesouraria, que é importante, é relevante, mas isso não te dá números reais para tomar decisão. Então, quando a gente olhou para a controladoria e falou, olha, eu preciso de um P&L do canal online. Só do canal online. O que vendeu para online, quanto que gastou, quantos são os descontos aplicados, etc, etc, etc. E aí a gente decidiu, ok, vamos vender menos. Tira os descontos, tira isso, tira aquilo. A venda caiu 40% nesse canal. Tirando os descontos, continua vendendo? Aí é o X da questão. Exato, porque se você paga para vender, ela é uma venda fictícia. Sabe, é um mercado que eu vejo muita ilusão nisso, mas aí, de novo, se é estratégico de negócio ou não. Uhum. Mercado de transporte. Tem que encher armazém, tem que encher isso, tem que encher aquilo. Reduz o preço. E aí eu falo, mas de fato, será que não está escorrendo dinheiro? Porque aí lhe falta uma controladoria, um planejamento estratégico para saber se aquilo ali é uma tomada de decisão consciente, né? O que acontece? Pensando assim no M&A, no indústria de alimento, a venda online ela não é o que vai determinar o valor da empresa. Porque ele é um canal pequeno, perto do canal varejo, né? Então, por exemplo, se você tem um canal online com precificação errada, altos níveis de desconto, você vai prejudicar inclusive o canal do distribuidor. Porque você vai começar a disputar preço com o teu próprio distribuidor. E isso, eu vivi isso, né? Nós tivemos que arrumar isso. Então, o ponto o que gera mais valor? O teu canal distribuidor, que representa 35%, 40% das tuas vendas, te dá visibilidade no Brasil inteiro, te leva para o Brasil inteiro. Ou um canal online que, teoricamente, você até consegue chegar no Brasil inteiro, mas sem você conseguir um nível de serviço tão aplicado. Você não vai sair aqui de São José dos Pinhais, Curitiba ou São Paulo, mandar produto lá para o norte e nordeste num volume necessário a ponto de você tornar esse canal, na área alimentar, deixando claro, tão relevante quanto um distribuidor. Muito difícil. Né? Então o canal online vai lá, mesmo que represente 10, 15% do negócio, que já é muito, ainda assim é bem menos rentável. Bem menos rentável. E como saber, por exemplo, faturo X milhões por mês, mas ainda assim a minha empresa é inviável, tanto para mercado quanto para venda. 3 pontos. Como eu identifico se minha empresa hoje é inviável, como modelo de negócio? Eu preciso ter um estalo para mudança. Eu acho que tem 3 pontos super importantes. Primeiro, se a tua margem ela é saudável, se o teu caixa é saudável e o teu endividamento. Né? Então, o que acontece? Você tem uma empresa que fatura milhões, mas ela tem o caixa apertado, margem apertada e um alto nível de endividamento, você, na verdade, tem uma dívida na mão, você não tem um ativo. Né? Então, quem comprar está comprando um problema. Né? Então, isso é importante. A pessoa normalmente não compra, ela assume a tua empresa. Né? Ela está passando o problema para frente. Porque é muito difícil você... É como eu falei, assim, como é que você resolve, né, isso? Você tem um alto endividamento, o teu caixa é absorvido para pagar esse endividamento, pagar dívida, pagar juros, às vezes está pagando só o serviço da dívida, e você não consegue gerar uma margem maior porque você não tem dinheiro para reinvestir no teu comercial. Olha, empresários, isso é bem importante. Como identificar se a tua empresa está inviável hoje no mercado? Margem apertada, caixa apertado e endividamento. Tanto endividamento com fornecedores, que às vezes é a premissa de não ter, mas o endividamento tributário também. Então eu vejo clientes chegando com um endividamento tributário e bancário gigantesco. Então todo o teu lucro que você mencionou de reinvestir hoje, você usa para pagar o teu passado. E aí, quais planos de ações, ou seja, estou nesse cenário que a minha empresa está assim, estou devendo para o governo, devendo no endividamento bancário,
e margem praticamente quase zerada, porque acaba não sobrando nada, tanto no caixa quanto margem. Como sair da situação? Alguns planos e ações que tanto o pequeno e médio empresário pode começar a ter uma luz agora. Eu acho que, assim, você tem que entender quando que é o momento de você vender a empresa, né? Essa é a primeira coisa, né? Assim, talvez a empresa já esteja num patamar que o teu know-how não acompanha mais. Isso Né? Assim, putz, está num nível do qual... maturidade que eu não consegui Exato. acompanhar a evolução da empresa. E aí é hora de você, buscar ou um investidor, né? Buscar alguém que entre junto, com conhecimento, que venha trazer, né? Venha somar, ou vender, ou se capacitar, né? Isso eu acredito muito, ou você tem que evoluir junto, né? Exato, porque é normal, como você falou, as empresas elas têm momentos de altos e baixos, né? Isso é natural, mudança de mercado, mudança cultural, consumo, reformas chegando. Reformas, tudo influencia, né, que a empresa vai ter ali, é um organismo vivo, ela vai mesclando, né, ela vai mudando com o passar do tempo. E às vezes o empresário, ele não pode ficar preso num modelo só, né? Ele tem que acompanhar essa evolução, trazer parceiros que ajudem nisso, né? E que, enfim, ele consiga acompanhar e entregar o que o mercado está cobrando dele. Caso contrário, ele está fazendo mal para a empresa. Basicamente ele está criando um monstro que lá na frente vai cobrar o seu valor. Exato, e isso, a área comercial, ela é uma área muito estratégica, né? De venda, precificação, tudo isso. Mas é sempre muito importante olhar as áreas de apoio, né? Porque às vezes a empresa... o back office, né? Então, assim, as empresas às vezes não têm nenhum contrato estabelecido, não tem uma contabilidade bem amarrada. De verdade. Não tem uma contabilidade bem amarrada, não está apurando corretamente os impostos. Sistemas falhos ou não bem implantados, que não conversam não estão integrados com a operação. Aí quando esse cara ele vai procurar um investidor, vai fazer uma venda de empresa e tal, ele acha que o que conta é quanto ele vende, é quanto a empresa fatura, é o mercado que ela tem. Mas ele vai perder dinheiro na hora que ele olhar essa parte, porque o comprador não compra só o teu negócio, né? A parte bonita do teu negócio, ele compra tudo. E ele vai fazer uma análise do teu passivo. Tudo bem, você tem um canal de distribuição muito bom. Quantos contratos você tem estabelecido? Nenhum? Existe um risco aqui. Quantos representantes você tem? Tem X representantes comerciais. E cadê os contratos desses representantes? Não. Como está esse controle de comissões? Se eu quiser tirar todos os representantes, o que eu posso fazer? Existe um controle geográfico disso, contratual? Não tem. Tudo isso não tem, vai virando passivo. O comprador ele vai fazendo uma conta. Bom, tudo bem, vende 1 milhão por mês, mas isso aqui representa um risco de X, de Y, tal. E quando ele te dá a avaliação da empresa, o empresário fala assim, nossa, mas... Só vale isso? Né, assim, aí entra aquela questão, ou entra o ego, que é absurdo, não vale muito mais. Ou realmente você aprende e fala, agora está na hora de profissionalizar. Exato, e essa profissionalização, o importante é nascer assim, a empresa já nascer profissionalizada. Então, quando eu fundei ali a Tulipa, né, a minha ideia foi o quê? Eu já, desde cara, eu já comecei com a contabilidade implantada, sistema implantado, alvará, tudo certinho, os contratos, tudo certo. Então, assim, para evitar qualquer tipo de problema no decorrer do tempo. Então, assim, tudo bem, é uma empresa nova, hoje está ali nem um ano, né? Vai fazer 1 ano em junho, rodando, crescendo, tudo, mas existe já uma segurança jurídica por trás ali. Até porque, né, o Rodolfo é um advogado. Então, vamos começar aqui. E essa até tem vários clientes tem vários representantes sem contrato e sem nota. E realmente assim, então há anos trabalhando na empresa. Mas a insegurança jurídica numa possível compra e venda. Então, essa conta o empresário tem que fazer. Né? E existem empresas, né, enfim, escritórios que fazem isso e contabilizam isso para você, né? Fazer uma contingência de risco, tudo, para você saber exatamente quanto vale sua empresa com todos os ônus que ela também tem, né? E sobre até a sua experiência da governança corporativa, que você vivenciou isso há muito tempo, quais principais pilares que você poderia dar de dica até para o empresariado, falando, olha, isso são pilares invisíveis, que às vezes a empresa não foca, não coloca energia, ou até, como você pontuou aqui, o profissional, o empreendedor, ele não se profissionalizou a ponto
do crescimento que a empresa obteve. Então, quais pilares de governança que o empresário é fundamental ele começar a olhar? Eu acho que, a nível de governança, o que é mais importante uma empresa tem dentro da empresa que o mercado não vê? É as informações que ela tem. Né? Então, as informações de clientes, as informações de fornecedores, as informações de parceiros comerciais, de funcionários. Então, a primeira coisa é aonde essas informações estão registradas. Sistemas, não importa onde estão registradas, mas importa que elas estejam registradas, catalogadas e bem organizadas. Porque se elas não estiverem, você começa a perder profissionais e você começa a perder essas informações, esses contatos. Então, o relacionamento empresa-cliente, empresa-fornecedor, empresa-funcionário, ela não pode se personificar nas pessoas, nos funcionários, né, que estão ali atuando, e o empresário, a empresa, perder isso. Né? Então, isso é muito comum de acontecer. Né? Eu falo que essa palavra é para mim. Se você perguntar, nós temos muita gente trabalhando aqui, né? A relação dos funcionários aqui dentro de casa tá com o RH. Claro. Então, fornecedor e cliente, ok, organizado, mas, por exemplo, a relação dos funcionários. Não é mais o João, hoje é a Maria. Eu tenho que pedir pro RH. Então, já começa por nós. Mas assim, está no RH, mas está dentro do sistema do RH, está tudo catalogado. Mas eu entendo que a sua posição tem que estar isso organizado, disponível. Claro. Né? O que você não pode é deixar isso solto, porque isso é um pilar invisível, que as pessoas vão assim, ok, cadê o contrato? Não tem. Ou não sabe onde está, o cara foi embora, não, eu estava com fulano que foi demitido, agora não está mais aqui, não sei. Isso não pode acontecer. Então, a primeira coisa é uma gestão de documentos e informações. E segundo, eu acho que super importante é assim, uma coisa que as empresas não fazem, né? Algumas fazem, as mais profissionais já fazem isso, claro, né? Que é um fluxo de pedido. Então, esse fluxo funciona assim, desde quando você emite um pedido, seja de venda, uma ordem de compra, uma ordem de serviço, né? Dependendo do tipo de negócio, até a entrega, né? E passando por todas as áreas. A jornada ali. Nós falamos aqui que é a jornada do cliente, então a jornada do pedido. A jornada do pedido, porque ela não é para fora, ela é para dentro de casa, né? Desde quando ele chega até onde ele sai, esse fluxo precisa estar muito bem desenhado. Porque é aqui que o gargalo acontece. Quanto de custo você perde no meio disso? Quanto de tempo você perde no meio disso? Pô, chegou um pedido no distribuidor. O que acontece? Ele vai ser validado pelo financeiro para ver se tem crédito. Ele vai para o estoque, ele vai para lá, para cá, para lá, para cá. Foi baixado o estoque, foi dado entrada. Foi dado desconto dentro a política foi aplicada de desconto ou não foi, o comissionamento está certo. Então tem várias perguntas que você vai fazer nesse fluxo que vão determinar se aquele pedido é saudável ou não é para a empresa. E mais do que isso, né? Você está falando de mas vários, né? São vários pedidos que chegam. Mas desde que esse fluxo esteja certo, não importa quem vai estar na empresa, isso aqui vai ser muito correto, é o processo. Então, assim, eu sempre falo, né? Alguns empresários de conversa falam assim, não importa, não precisa ter processo para tudo. Tem que ter 1000 processos. Não, tem o processo principal naquilo que é fundamental na tua empresa. Que vai girar você tem, por exemplo, uma indústria. O que é fundamental numa indústria? O SNOP, que é o planejamento de venda e de demanda, e de produção. Isso é fundamental, isso é um processo que tem que funcionar muito bem. Se o processo, talvez lá de recrutamento e seleção, ele não é tão redondinho, tão perfeito, mas ele não sangra financeiramente. Exato, ele não vai te custar tão caro se você entrevistar 5 pessoas ou 8 pessoas, né? Putz, aquele dia chegou só 3 e a gente fechou o processo com 3. Ok, talvez tenha um pequeno custo invisível lá na frente, mas não é isso que vai te determinar um rombo no teu caixa se não funcionar. Né? Então, eu acho que você tem que olhar sempre os maiores riscos, né? Hoje aqui nós sempre gerimos tudo que é financeiro, tudo que vai ter sangramento financeiro é urgente, tem que estar mapeado, tem que estar organizado, né? Então nós sempre instruímos, tanto em casa, mas também entre os clientes, falando assim, olha, se você não agir, mesmo que não vejam, seja dinheiro tangível, vai sangrar a empresa porque vai acabar com margem e aí não se tem caixa no futuro, né? As empresas emocionalmente geridas. Queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre empresas que você já vivenciou que têm um planejamento, ou seja, sabe para onde estão indo, mesmo com risco, eu sempre brinco, se é um risco consciente ou não, né, ou não planejado.
Daquelas empresas que você vivenciou, essa aqui, identifiquei que é a empresa que só apaga incêndio. Ela vive no limite, sem planejar muito o amanhã. Isso é muito reflexo da própria vida, às vezes, do próprio dono, né? Isso reflete, mas como ela consegue gerir isso e como você consegue identificar o oposto. Essa é uma empresa madura. Uma empresa que ela tem potencial para crescer, porque está nessas categorias. Uma coisa curiosa, você está falando de planejamento, né? Os acionistas da Jasmine, na época, eram japoneses, né? E a Otsuka, ela tinha uma visão de 100 anos. 100 anos. Então, naquela ocasião que eles planejaram, os 100 anos deles, uma das tendências que eles viam era que a alimentação saudável iria reduzir o consumo de medicamentos. E eles são uma empresa de fundação farmacêutica, natural farmacêutica, quando eles começaram, né? Isso são, sei lá quantos anos atrás. Então, eles eram, na Ásia, no mundo inteiro, uma referência farmacêutica e passaram a adquirir empresas de alimentação saudável. Olha que... Na Ásia, Oceania, Europa, América do Sul, Estados Unidos, enfim. Porque a visão deles o meu mercado daqui 100 anos farmacêutico vai começar a ter uma queda. Porque as pessoas vão viver mais, porque vão comer melhor. Então, onde é que eu vou migrar? Eu vou migrar para alimentação saudável, porque eu começo a equilibrar o pote. De mercado. Talvez daqui 50 anos, eles vão começar a colher os frutos disso. Não agora. Pega essa experiência, pega essa visão, empresário. 100 anos de visão. Essa é uma visão, mas aí que tá. O que acontece? Você tá inserido num contexto. Né? No Japão, você tem um capital barato para trabalhar. Então, o governo te dá um dinheiro alto, juros baixíssimos, e você consegue trabalhar num longo prazo, longuíssimo prazo. Não é a realidade do Brasil. Juros altos. Exato, juros altos, capital mais escasso, naturalmente você não consegue pensar, às vezes, nem 3 anos. Falar que a média aqui é isso aí, né? 2 a 5 anos. Exato, você já está apertado. Então, o que acontece? É uma questão cultural, né? Fato. Mas, eu acho que o executivo que está na frente da empresa, ele precisa ter uma visão de sustentabilidade do negócio. Não a curto prazo. A curto prazo, você determina seus objetivos comerciais, seus objetivos financeiros, as coisas ali do dia a dia, da fábrica, da logística, enfim, né? O que você vai fazer, vai investir e tal. Mas ele precisa pensar, qual que é o legado que eu vou deixar nessa cadeia? Né? Essa marca vai existir lá na frente? Porque esse é o ponto. Quando nós decidimos vender a Jasmine, foi pensando muito nisso. Nós chegamos no mercado, num ponto do mercado em que nós não tínhamos mais fôlego para crescer, porque a gente precisava de capital. De caixa. Nós já estávamos líderes das 3 principais categorias que nós atuávamos. Pão sem glúten, granola e cookies integral. Nós éramos líderes no mercado extremamente estabelecido, boa distribuição. E a decisão era, eu não tenho capital para investir, o acionista não vai pôr mais dinheiro. O que nós vamos fazer? Daquele ponto, nós já começávamos... Vocês bateram na visão. Qual é a visão? A gente começou a incomodar marcas grandes que olhavam o nosso negócio e nós não íamos conseguir, de repente, proteger o nosso negócio. A própria marca de vocês. Então, o que acontece? Aí é um momento de decisão, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a conversar com os acionistas sobre a venda da empresa para um grupo muito maior brasileiro que consegue englobar essa marca e tornar ela uma marca viável para daqui 50 anos, 60, 100 anos. Né? Claro, não é uma visão financeira para daqui 100 anos, mas eu tenho certeza que, daqui 40 anos um grupo como a M. Dias Branco é tão estabelecido, tão forte, vai continuar com a marca Jasmine, vai perpetuar, vai fazer essa marca crescer. Então eu acho que essa visão de legado é muito importante que os executivos têm, né? Para que eles mesmo não matem uma marca que está numa boa tendência, né? Primeiro, para onde ir a visão, o legado, esse bem bacana de 100 anos, e até você, como nós comentamos um pouco antes, não deixar um problema para a próxima geração, né? Exato. Que é uma cultura do Brasil, né? Eu vou viver o hoje, vou ter a minha renda hoje, vou conquistar hoje, e quando o filho assumir, ele vai continuar, mas vai continuar uma empresa totalmente insalubre, vamos dizer assim, né? Ou seja, num estágio financeiro, às vezes, péssimo, a gente vive isso no dia a dia aqui, no escritório, e que o filho falta maturidade, porque ele pensa que ele vai assumir a empresa para ganhar dinheiro, e aí, na verdade, está assumindo um passivo,
E aí falta maturidade, falta profissionalismo, é onde a segunda e terceira geração não consegue tocar. E às vezes não é nem a culpa da geração, é que já vem numa Já vem descendência numa empresarial. uma cultura de não olhar um pouquinho além do dia a dia, né? Então, quando você está numa empresa bem estabelecida, você percebe que esses planejamentos dão muito certo. Você consegue planejar bem o ano e executar um trabalho, né? Porque você vai tomar decisões que às vezes vão, por exemplo, a gente falou aqui um pouco, pô, eu quero crescer no online, eu vou sangrar meu caixa para isso. Mas às vezes é uma estratégia. E dependendo do mercado, isso faz sentido. Você tem a visão que até onde pode aguentar. Exato. Agora, se você faz isso sem ter uma visão, sem ter uma estratégia, você só está perdendo dinheiro. Né? É igual franquia, a gente trabalha muito, a gente vê muita realidade disso acontecer. Tenho R$10 no bolso, vou no banco, empresto dinheiro, abro a franquia. Cases reais, não vou mencionar. Cases reais. Aí ele abre a franquia todo animado, agora vai dar certo, que nós somos, né, corajosos, empreendedores corajosos, a gente sempre acredita que vai dar tudo certo. E aí, como ele já tem um passivo do banco, né, para poder investir para abrir a loja. E aí, posteriormente, geralmente ele não tem no modelo de negócio, por mais que ele comprou, né, um modelo de negócio, que ele precisa já no primeiro mês antecipar. Cartão. Aí a taxa do cartão lá, 4%, às vezes chega até 10%, que não estava no fluxo de caixa dele, já começa a sangrar no primeiro mês. Resumo da história, em um ano, geralmente, esse cara está vendendo. E aí, o que nós ficamos, assim, observando é que realmente falta instrução, mas a instrução numa venda não muito honesta, vamos dizer assim, porque já deveria falar, você vai começar sangrando, mas você vai sangrar até o 6º mês, até o 8º mês. Mas não tem essa previsibilidade de um planejamento estratégico, porque geralmente o interesse tem que vender muita escala da franquia, e é muito sem o nosso slogan hoje aqui é uma empresa que se importa, né? Sem se importar muito com o impacto ali do pequeno empreendedor. Mas isso reflete um pouco também do Brasil, né? O Brasil é um país extremamente endividado, né? As pessoas são muito endividadas de uma maneira geral. Vamos contar que a maioria dos empresários são confortáveis com a dívida. Mas o que acontece, né? Existe uma falha, uma das falhas, né, no nosso sistema educacional é não ensinar sobre finanças, né? Então, se você pega a tua venda, no final das contas, e você vê o tanto de taxa que você paga para banco, e aquelas coisinhas assim, é 0 ponto tanto, é 1 ponto tanto, é 0 ponto não sei o que você não faz uma soma, você efetivamente não percebe depois. Quando você vê o tamanho do rombo, é impressionante, né? E o que eu vejo, né? Os grandes varejos, né? Por exemplo, pega os Carrefour, Walmart, né? Essas marcas grandes, eles aplicam contratos muito, muito violentos, né? Sobre os fornecedores, né? Barganha de caixa sobre Exato, isso, né? O que acontece? Mas eles fazem isso em percentuais que você sente no bolso, mas às vezes você não olha que você também está perdendo dinheiro com coisas assim que vão indo, né? E no final do dia você fala assim, meu caixa, por que meu caixa foi tanto? Mas o fato não existe educação financeira efetiva, a maioria dos empresários não tem isso. E tem a crença que nós vendemos hoje gestão financeira dentro da Prospere Mais, que é uma das empresas. E nós tendenciamos no comercial criar consciência que isso é importante, se ver e investir nisso. Porque nós entendemos que a maioria dos empresários entende que administrativo financeiro é custo direto. É um custo quase que, sabe, que não deveria gastar dinheiro com isso. Então, esse posicionamento hoje das empresas, quando começa a faltar muito dinheiro, ou ele ter muito problema com roubo e mão de obra, aí que eu preciso mexer com o financeiro. Mas até criar essa consciência, porque daí falta... Mas é difícil, eu acho que também os profissionais dessa área, né, você, por exemplo, você vai ver uma universidade de contabilidade, administração também, não se geram profissionais altamente capacitados de olhar um resultado financeiro, olhar uma DRE simples e dizer assim, essa empresa está bem ou ela não está. Uma coisa é você sair da universidade sabendo fechar um balanço, né, como um contador naturalmente deve saber. Sim. Mas saber se essa empresa está bem ou não está, isso é mais estratégico. E é óbvio, isso também depende muito de experiência, de vivência, mas a pessoa precisa entrar no negócio. Porque eu vi isso muito, né? Você passa pelas indústrias, o
cara trabalha no financeiro, mas ele não entende do negócio. Entende só do setor dele. Aí ele fala assim, tá faltando dinheiro no caixa. Tá. Quais opções eu E tenho? aí, daí, o que é a resposta padrão? Eu vou no banco, né? Mas não, ele não olha para aquela operação, como eu falei, olhar, por exemplo, um fluxo do pedido, olhar o mercado, olhar a carteira de clientes e dizer, não, vamos pegar os top 10 clientes que nós temos e ver aonde nós estamos perdendo dinheiro. Vale a pena vender para esse ou vender mais para esses? Isso é um financeiro, ou uma controladoria, hoje a gente chama de controladoria, enfim, né, um business partner, seja lá o que for o nome que quiser dar, mas isso é o profissional do presente, talvez do futuro, né, que vai desenhar um futuro junto com o empresário. Ou o primeiro né? mês que já teve que buscar recursos, né, no banco, falar, olha, preciso sentar com a pessoa do comercial, a pessoa do estoque, enfim, realmente ter esse roadmap ali e falar, olha, precisamos ver o que está faltando. Se está faltando, o que o processo anterior está sangrando. Exato. E aí até buscar parceiros, né, que só façam isso, né? Por exemplo, você essa é uma diferença de um CFO bom, né, um diretor financeiro bom, um gerente financeiro bom, para um mediano ruim, né? Assim, aquele ruim é aquele que diz que você tem um problema. Ok, isso eu já sei, né? Agora, estou sentindo agora o que o bom vai fazer, né? Não é assim, não dá para fazer isso, é como nós vamos passar por essa fase, né? Por essa fase, por esse problema. E eu vejo que são poucos profissionais que conseguem se destacar nesse sentido. Por isso que a mão de obra em finanças, ela é uma mão de obra escassa. É que a grande parte, até na faculdade de administração, eles formam para você fazer contas a pagar e receber. Eles não formam uma visão, né? Eles falam, você é um gestor financeiro. Não, você é um operador de contas a pagar e receber, é diferente. Uma área super difícil na indústria, por exemplo, é custos. Uma pessoa que sabe fazer custo, muito difícil. Você contratar uma pessoa boa para custos. Para custos. Porque, de fato, é muito difícil você estabelecer o custo. Fazer rateio. Você tem vários métodos também, né? Você pode ter métodos diferentes, enfim, mas o custeio é muito difícil. E são poucos profissionais que você consegue, você conta no dedo o cara que entra na tua empresa e consegue, de fato, custear para você poder tomar uma decisão e saber qual que é o teu volume mínimo crítico, o teu volume aceitável. E você acredita que os profissionais, vamos contar no futuro, considerando a partir de agora com inteligência artificial, com tanto banco de dados disponíveis, que nos ajuda a pensar, vamos contar a inteligência artificial, 3 profissionais do futuro, considerando a sua área industrial, né? Que você tem um grande know-how, que você tem certeza que deveria ser transformado para realmente falar, ó, esses são os pontos estratégicos que as indústrias têm que olhar e, por exemplo, tirar, não, isso aqui ele só vai fazer o processamento financeiro. Essa pessoa do comercial, ela vende, mas ela não tem a estratégia comercial. Esse cara do custo, ele consegue ir lá e imputar a informação no sistema, mas ele não é o estratégico do custo. Eu acho que, assim, uma das cadeiras que ainda vai ser cada vez mais difícil de você achar é a cadeira da liderança. Acho que isso é uma cadeira difícil porque uma pessoa precisa ter uma visão do todo e não é só uma visão de negócio, é uma visão de pessoas, mercado. Então é difícil você... E também hoje cada vez mais as pessoas não querem mais essa cadeira. Se incomodar também. Né? Então uma pessoa também hoje, você vê, as novas gerações já não querem mais a responsabilidade de ter que assumir uma posição de liderança. Então existe, né, uma dificuldade nesse sentido. E eu acho que isso a gente não vê ainda muito, mas você vai ter profissionais dentro das indústrias que vão aliar processos com inteligência artificial. Eu acho que isso vai acontecer em breve, assim. Você tem uma pessoa que está ligado com TI com indústria, né? Porque a TI passou por um processo também nos últimos anos, né? E mudança total. A TI antigamente era o cara que repunha teclado, mouse, arrumava o CPU. Hoje não, hoje a TI já é o cara que sistematiza todo o processo de produção, o cara que já conversa com a engenharia de produção, ele coloca isso dentro de um sistema inteligente, é o cara que já cria BI para tomar decisão. Então a TI já evoluiu muito. E eu acho que vai continuar evoluindo. Eu acho que em algum momento essa inteligência artificial ela vai começar... Você acredita que cada departamento, obviamente, né, dependendo muito do tamanho da empresa, mas vamos contar uma realidade média. Cada departamento da empresa, seja o PCP,
o cara que fatura, que é bem operacional. Cada departamento deveria existir alguém do TI vinculado do lado? Obviamente, existe uma estrutura, um investimento para isso, mas porque, como você falou, dificilmente nós vamos conseguir encontrar uma pessoa com a visão do todo. Né? Às vezes, mal e mal, o dono consegue ter tudo isso nas mãos, né? Mas vamos contar como que eu consigo escalar, mas que eu tenha essa performance. Eu acho que em algum momento, eu não diria que uma pessoa da TI, mas um processo sistematizado ou uma IA vai estar sim tocando departamentos. Porque, por exemplo, você pensa assim... Se chegarmos no humanoide, facilita. Vamos pensar assim, se você, por exemplo, tem hoje uma área de P&D, né? Uma área de P&D, ela é bem técnica, Bem uma área extremamente ainda... lenta e técnica, mas importante. Ela depende muito do know-how da pessoa, teste, laboratório, tudo. Quanto que uma IA poderia trazer de economia nesse processo? E quanto que ela não conseguiria atuar, porque ainda você tem um fator humano ali, de experimentação, de gosto, enfim. Coisas que talvez ainda sejam muito subjetivas, que seja difícil imaginar que uma IA consiga fazer, né, ou resolver. Mas então esse profissional de P&D, em algum momento, ele vai se tornar mais um gestor de IA do que efetivamente só o técnico de P&D. E eu acredito que todos nós, como profissional, vamos todos virar gestor de IA. Exato. Então, assim, eu espero que seja isso vai acontecer. Sim. Né? E vai se dar bem quem souber escrever muito bem, ler muito bem. Porque a IA depende muito disso. A IA não é um processo estritamente tecnológico, você não precisa ser muito bom com tecnologia. E tecnologia... Ser bom na formulação da pergunta. Exato, e tecnologia não é rede social, né? Tem muita gente que acha que é bom no Instagram, vai ser bom com o IA, não é isso. Mas o IA, ele depende muito de você dominar muito bem o idioma que você trabalha. Seja o português, seja o inglês, enfim. Porque aí você vai conseguir fazer a demanda certa para IA. E isso, bom, aí é um gargalo bem grande. Bem grande. Né? Você tem pessoas em nível gerencial que ainda tem muita deficiência com a escrita mesmo, né? Básica. Com a comunicação, de maneira geral. Eu acho que na formulação de problemática e resolução. Exato. Hoje, um grande gargalo. Igual você mencionou, existe um problema... São dois pontos, né, Rodolfo? Ou eu realmente não tenho um vocabulário intelectual, que daí conta muito experiência pelo que você já passou, as empresas que você já passou, então falta vocabulário intelectual mesmo de realmente limitações. Mas tem outro lado também, usar a própria IA ou outras ferramentas que, como eu não tenho uma vivência tão grande, eu preciso usar esses recursos para me ajudar a pensar. E aí volta de novo no capital humano dele querer também, né? É isso, né? E considerando uma construção empresarial entender se a empresa que você tem é uma empresa que você quer faturar ou você quer tornar ela valiosa e desejada no mercado. Como alguém da empresa hoje, dentro ou fora, ela enxergaria se essa empresa ela é estimada, ou seja, ela é desejada. Porque uma empresa, quando ela está para venda, ou né, que ela já está um negócio maduro, ela tem que ser desejada. Que aí você aumenta o seu valor. Como chega nisso? Eu acho que aí tem vários fatores, né? Por exemplo, você tem uma marca, a marca é o teu principal ativo, de marca, Mas existem empresas que são intermediárias, vamos dizer assim, que não necessariamente têm marca, mas são negócios muito interessantes, né? Às vezes você tem uma indústria ali de transformação que não necessariamente vende para o mercado final, para o consumidor final, mas que é um negócio extremamente rentável, lucrativo, um faturamento elevado. Então isso aí eu acho muito relativo. O ponto a tua empresa ela é interessante para alguém. Acho que esse é o ponto, né? Quem se interessa para comprar a minha empresa? E por quê? Né? E aí eu acho que você entender exatamente aonde está o valor do teu negócio. Se você realmente quer vender esse negócio, se realmente se entendeu que esse é o momento de venda, né? E para tudo tem um comprador, né? Se você for realista no valor do teu negócio, você vai achar um comprador. E eu acho que eu acho que o segredo é esse, né? É você saber aonde direcionar essa venda. Você não pode ser muito abrangente, porque senão você perde valor. Se você vende, como eu falei, se você vende tudo para todo mundo, se você está disponível para todo mundo a compra, você se torna menos interessante, vamos dizer assim. Agora, se você dá um tiro certo, né, e vai ali, poxa, eu tenho uma empresa de transformação, ou eu tenho uma marca muito valiosa,
um produto muito diferenciado ou uma história, né? Porque tem empresas também que às vezes ela não tem uma relevância de mercado ou uma marca tão importante, mas ela já tem uma tendência de crescimento muito boa que pode se intensificar muito mais na mão de uma nova gestão, uma nova, né, um comprador, efetivo comprador. Então tudo isso tem valor, né? Eu acho que é você entender o valor da tua, olhar para a tua empresa. Não, a minha empresa hoje, no cenário atual, ela vale X por causa disso. E aí você vai achar o comprador certo para ela. Então, em mensagem, vamos considerar em resumo final a pergunta do quanto a sua empresa vale, ela deixa de ser o quanto você fatura. Mas sim. o quanto você tangibiliza dentro da gestão do seu negócio e a visão de sustentabilidade futura, o quanto ela realmente vale. Sem dúvida. O quanto você fatura é só mais uma informação. Né? Eu acho que isso dá um peso de relevância, talvez, para o tamanho do negócio. Uhum. Mas não necessariamente que isso determine hoje preço ou determine, enfim, todas as outras variáveis que muitas vezes são mais importantes, né? Porque se você tem um negócio faturando muito, mas com alto nível de endividamento, a gente falou aqui, uma marca muito desgastada, um processo muito ruim, ou um passivo enorme, no final do dia você não tem muita coisa, não. Não tem muita coisa na mesa, não. Rodolfo, então, para encerrarmos, deixe uma mensagem final, uma dica de gestão. Eu acho que de tudo que nós comentamos aqui uma bela gestão, nunca vai ser perfeito, mas tivemos grandes insights aqui, eu acho que aprendizado. Eu, pelo menos, tive bastante. Obrigada mesmo. Imagina. E deixe uma mensagem final que realmente a gente possa tirar da sua mente tanto know-how e realmente nos ajudar. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz a imersão no Vale do Silício é que os CEOs das empresas lá, eles têm um foco muito claro em 2 assuntos. O primeiro, que é recrutamento e seleção, é isso que eles fazem. Então eles têm que ser bons contratantes e a máxima deles é demore para contratar e seja muito rápido para demitir. E a segunda é a captação de investimento para a empresa. Ou seja, em ambos os casos, o CEO da empresa é uma pessoa de relacionamento com o mercado financeiro, né, ou com o mercado de investidores, compradores, enfim, e com profissionais. Então ele não entra na operação, ele coloca as melhores pessoas possíveis do mercado na frente das suas operações. Então ele vai colocar o melhor diretor comercial, o melhor diretor financeiro, de recursos humanos, de TI, seja o que for, e vai dar essa autonomia para eles trabalharem, né? Então eu acho que para quem tem uma empresa, a dica é, né, se cerque dos melhores. Mas às vezes o dinheiro é curto. Tudo bem, eu entendo que talvez o porte da tua empresa não vá poder contratar todo mundo, sim, né, ou níveis tão altos de profissionais, mas você hoje tem opções muito boas no mercado de empresas, como vocês fazem aqui, que conseguem prestar um serviço muito bom, de um valor muito mais acessível do que você ter efetivamente talvez um CFO dentro da tua empresa. Sim. Que às vezes realmente o caixa não permite, mas você consegue ter bons parceiros hoje. Então eu acho que o empresário ele tem que olhar e se cercar daquilo que ele não consegue fazer. Né? Na minha empresa nova, eu me dedico a algumas coisas, decidi me dedicar a algumas coisas, e outras eu me cerquei de bons parceiros ou bons profissionais para fazer. E ponto. E é o que está dando certo. Né? Então eu acho que esse é o segredo. Assim, seria uma dica. E segundo, né? Não demore para mexer no time. Quando o time começa a não dar certo, você tem que mexer até acertar, né? Mas pode demorar para contratar, né? Às vezes certas decisões você pode demorar mais tempo, vale a pena fazer uma boa pesquisa. Então eu acho a lógica do pessoal lá do Vale do Silício muito legal, assim, porque eles entendem isso muito claramente e isso tira do peso do empreendedor também, né? Ele tem que fazer tudo, porque a empresa não é você, né? A empresa tem que rodar sem você. Rodar. Eu acho que esse é quando você consegue fazer que a tua empresa rode sem você, você tem uma vitória fantástica, assim, perfeito. Você chegou num nível onde você pode dizer assim, ok, o que eu faço com essa empresa agora? Posso vender? Vou abrir outra empresa? Vou fazer outro negócio? Vou viajar? Anyway, né? E aí é o que a gente coloca referente às empresas, são estágios, né? Mas as empresas maduras. Nós pegamos aqui cases de
clientes com 5 anos que está no estágio maduro, mas porque planejou, igual como você fez com a Tulipa, né? Quais processos, com todo o meu know-how, eu já consigo deixar já abrindo a empresa rodando, né? Funcionando. E também pegamos casos de clientes que estão há 20 anos, mas ainda a empresa é reflexo de desorganização. E agora, com tantas mudanças, eu preciso mudar. Então, acho que uma mensagem final é que até você comentou aqui. Empresa, se você quer vender, se você quer amadurecer, primeiramente amadureça como pessoa, como profissional, que a sua empresa vai ser o reflexo. Comece a mudança hoje e, principalmente, faturamento não é valor. Acho que essa é a mensagem final. Que faturamento hoje não é valor de mercado. E, mais uma vez, obrigada, Rodolfo. Foi extraordinário. Muito obrigada. E lembre, compartilhe se você acha que isso ajuda você e algum empresário que precisa dessas dicas. Siga o Pode Sim, porque nós vamos te ajudar. Obrigada, Rodolfo. Obrigado.